Olá a todos, este é o canal Caminhos de Iniciação e meu nome é Nefertiti Souza. Então, a gente vai começar hoje falando um pouco sobre o casal solar, o Akhenaton e a Nefertiti. Essa história se passa mais ou menos uns 3.000 anos atrás, no Egito, onde a capital na época era Tebas. Então, o Akhenaton, primeiramente, ele não tinha esse nome. O nome dele era Amenófis IV. Ele era filho do faraó Amenófis III. Ele era o segundo filho. O primeiro filho acaba que falece em um atentado. E aí ele passa a ser o futuro faraó. O pai dele, que era cultuador do deus Aton, sempre vai introduzindo ele no culto e dando muitas instruções. Então, o faraó tem um plano de fazer do Akhenaton um grande faraó do Egito. E aí, o que é que ele faz? Ele passa a coroa para o Akhenaton mais ou menos quando ele completa uns 15 anos de idade. Acredito que antes disso mesmo ele já tem casado com a Nefertiti. Naquela época era comum se casar jovem. Então, o Akhenaton, ele sobe ao trono com muitas ideias. Ele era um visionário, ele tinha o querer de fazer muitas transformações no Egito. Então, uma delas era fazer do Aton um único deus e assim criar a questão de lidar com a espiritualidade de uma forma monoteísta. O Egito naquela época era um país politeísta, então existia o culto a vários deuses. E isso não agrada muito aos outros segmentos, né? Principalmente dos sacerdotes do culto de Amon-Ra, que para a época era um tipo de culto mais radical. Então o Akhenaton acaba que tem alguns problemas com relação a isso. Então ele vai governando o Egito com o total apoio do pai, com os sábios que estão ali próximo a ele e também com a companhia da Nefertiti, que com o passar do tempo tem um papel muito fundamental em tudo, porque ela dirige o Egito politicamente e o Akhenaton vai se dedicar às questões espirituais. E o Akhenaton, ele lá em Tebas ainda, ele faz um templo de culto ao deus Aton. E vai tentando trazer a tônica de Aton para as pessoas, mas para a época era um pouco complicado em tentar se entender o que era o Aton em si, porque o deus Aton era representado pelo Sol, pelo disco solar, e na época a relação que se tinha com o Deus, com a religiosidade, era uma coisa muito física. Então quando se ia adorar um Deus, tinha a questão de uma estátua, de um amuleto, de um talismã, tinha alguma coisa física fazendo esse contato. E o Aton não tinha, então como se adorar um fenômeno da natureza como o Sol? Como o Sol é uma coisa tão completa e complexa nessa questão, né? Então, para alguns era um pouco difícil de aceitar. Mas muitos seguiram o Akhenaton, inclusive quando ele constrói uma cidade lá na região de Amarna. E lá ele tenta fazer dessa cidade uma cidade modelo, uma cidade com ruas amplas, com infraestrutura bem avançada para a época, onde todas as pessoas tinham acesso à prosperidade, à fartura, a uma harmonia muito boa. O próprio Akhenaton andava pela cidade, conversava com a população. Ele na cidade tinha a função de grande sacerdote, então fazia sempre os rituais do amanhecer, da alvorada.
E a Nefertiti era grande sacerdotisa e também tinha o compromisso de fazer os rituais no final dos dias. Enfim, a Nefertiti, ela era uma pessoa de muita força, muito poder, era a contraparte do Akhenaton e tinha uma missão igual com ele de fazer essa transformação, não só no Egito, mas eles tinham a ideia de transformar tudo aquilo que eles estavam construindo em uma coisa boa para o mundo inteiro. Queriam começar a partir da construção dessa cidade, então ampliar. E o Akhenaton começa a ter alguns problemas porque ele tem essa visão muito pacífica e amorosa. E o Egito tinha muitas fronteiras e defender todo o país não era uma coisa fácil. O Akhenaton se recusava a ir à guerra. Então os seus adversários sabiam que o faraó tinha essa tônica mais pacífica e tentavam se aproveitar disso. Eles tinham na época um comandante do exército egípcio que usou de muita diplomacia para se evitar guerras e conflitos e outras coisas. E outra coisa que o Akhenaton tem que resolver é porque ele, junto com a Nefertiti, eles só conseguiram ter filhas. Então ele precisava de uma criança do sexo masculino que no futuro viesse a substituir ele e dar continuidade aos planos que ele tinha. E ele não consegue ter esse filho com a Nefertiti. Eles tentam até trazer uma criança do sexo masculino para ser criada como futuro faraó e dar sequência. Só que esse plano não dá certo, mesmo porque tanto Akhenaton como a Nefertiti acabam sendo assassinados. Não se sabe ao certo a sequência que acontece isso, mas é o que ocorre. Então os planos são quebrados e não se dá sequência. Bem, assim, a história do Akhenaton e da Nefertiti, ela é cercada de muito amor, muita sabedoria, muita fraternidade, compaixão, muita espiritualidade. Então eu super recomendo para todos vocês estarem buscando leituras acerca disso. Eu vou deixar aqui algumas leituras que eu fiz como indicação para vocês, mas existem outras também. A história é muito bonita e eu espero que vocês possam estar buscando um pouco mais e a gente possa estar compartilhando tudo isso aqui no canal. Desde já agradeço, eu desejo um fraterno abraço a todos e um feliz sempre.